Prosseguindo, falando sobre a imagem de Deus no homem, então nós estamos falando que a tríplice formação, a santidade e a eternidade representam a imagem de Deus no homem. E, infelizmente, elas foram afetadas na queda, né? Quando Adão e Eva pecam, esse estado de santidade, claro, será afetado. O resultado do pecado atingiu a imagem de Deus no homem. É que hoje o espírito, a alma e o corpo vivem em constante confronto. Por isso o apóstolo Paulo diz: o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. E o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Né? Porque existe um conflito, então, dentro do homem, que há uma parte que atrai o homem para o erro, a outra parte que atrai o homem para entrar em comunhão com Deus. Normalmente essas partes são representadas na carne e no espírito, ficando a alma como centro da decisão. Então a alma, ela quer levar o homem a entrar em contato com o mundo, às vezes para coisas naturais ou até questões da carne. Então por isso o termo carne é usado para descrever o pecado. E o espírito quer levar a alma a entrar em contato com Deus. Né? A alma, então, ela decide entre entrar em contato com Deus através do espírito ou entrar em contato com o mundo através da carne. O que é o corpo? O corpo é o meio pelo qual a alma entra em contato com o mundo. E como o corpo demonstra a ação do pecado nele, lutando para que a alma decida por usá-lo para fazer as coisas do mundo. Eu separei o texto de Gálatas 5:17, é um texto que nos ajuda a entender essa questão de espírito, alma e corpo, né? Quem atrai para que decisão e quem decide. Então, esse versículo na versão King James, Gênesis 5:17, Gálatas 5:17, na versão King James, diz: porque a carne tem tendências contrárias aos desejos do espírito, e o espírito possui desejos contrários à tendência da carne. Ambos são contrários um ao outro, a ponto de não fazerdes o que quereis. Bom, esse texto eu utilizei a versão King James porque, se você observar na sua versão corrigida, esse texto ele coloca espírito com letra maiúscula. E certamente esse texto não está falando do Espírito Santo. Então, ele está falando do espírito do homem. O espírito cobiça contra a carne cobiça contra o espírito. Na versão corrigida está assim, ó: porque a carne cobiça contra o Espírito Santo, que ele bota espírito com letra maiúscula, e o Espírito Santo contra a carne. E estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Certamente essa tradução está errada. Não faz sentido o Espírito Santo cobiçar contra a minha carne. Por isso eu usei a versão King James nesse texto, porque aqui o apóstolo Paulo está dizendo que a carne cobiça contra o meu espírito e o meu espírito contra a carne. Então eles se opõem um ao outro e a alma vai tomar essa decisão. Então por isso utilizei esse texto da versão King James. Em Romanos 8,16, o apóstolo Paulo também diz, que o Espírito, por sua vez, é o meio pelo qual a alma entra em contato com Deus e luta para que assim aconteça. Veja, o mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então o Espírito Santo testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus, que nós estamos na comunhão correta com Deus. E é claro que ele não vai testemunhar com a carne. A comunicação do Espírito de Deus com o homem é com o Espírito. Jesus Cristo se manifestou em carne para que nós possamos recuperar um pouco daquela imagem, assim como ele e o Pai sermos um. Esse texto de João 17:21,
é interessante a interpretação dele. Ele diz: para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim, e eu em ti. Que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então, o que significa essa unidade? Bom, em primeiro lugar, podemos dizer que Jesus Cristo está falando realmente de nós termos uma unidade com ele, uma unidade com o irmão. Tá bom, tá ok? Pode ser isso. Mas nós não podemos deixar de falar, pelo texto aqui, que Jesus está fazendo uma referência à nossa unidade interna. Como o apóstolo Paulo disse: maldito o homem que sou, ou seja, eu estou dividido, o bem que eu quero fazer eu não faço. Então, essa unidade é que Jesus Cristo está orando por nós ao Pai, né? Que eu consiga dizer sim para as coisas que eu quero dizer sim, e que eu consiga dizer não para as coisas que eu quero dizer não. Muitos intérpretes entendem este texto de João 17, 21, como falando da unidade entre os irmãos na igreja. Pode até ser assim, mas em primeiro lugar Jesus estava falando da unidade dentro do homem. Jesus clamava para que o Pai ajudasse o homem a vencer essa divisão de desejos que vigora dentro dele. Se eu tiver unidade dentro de mim, terei unidade com o meu irmão e certamente também unidade com Deus. Mas se a lei que vigora nos meus membros vencer, acabarei por ter divisão com o meu irmão. Paulo relata essa divisão que temos dentro de nós. Em Romanos 7, versículo 18 até o 24, ele diz: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Ou seja, a carne ela vai sempre atrair o homem para as questões naturais, e nessas questões naturais, muitas vezes vai envolver questões pecaminosas. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Ou seja, o homem ele tem a vontade. Vontade significa arbítrio. Aqui já entra um pouquinho na questão do livre-arbítrio. O homem tem livre-arbítrio? Tem livre-arbítrio. Agostinho, Calvino, eles não sabiam o que é arbítrio. Arbítrio é vontade, né? Então o homem ele tem vontade de ser livre. Então o apóstolo Paulo diz claramente, né, que ele tem um querer, ou seja, ele tem uma vontade, ele tem um arbítrio, mas não consegue realizá-lo. 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Então o apóstolo Paulo está demonstrando que mesmo um homem correto como ele, às vezes tem essa luta dentro dele, e ele acaba fazendo o que ele não queria fazer. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei, que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Então, essa luta que o apóstolo Paulo está tratando aqui, né? A imagem de Deus foi atingida por causa do pecado, e aquele nosso estado de santidade, ele foi afetado. Em Colossenses 3,5, o apóstolo Paulo diz: mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência e a avareza, que é idolatria. O homem também perdeu a santidade e a eternidade. Todos estavam destinados a morrer em pecado, porém Deus enviou aquele que é a sua expressa imagem. Ou seja, o homem ele foi atingido na tríplice formação, que o espírito, alma e corpo agora tem essa divisão, e também foi atingido na sua santidade, né? Porque ele era separado do mal, ele não tinha aquela atração para o erro, agora ele tem. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, o autor diz: o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa,
e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Então o autor aos Hebreus diz que Jesus Cristo ele é a expressa imagem de Deus, mostrando que Jesus Cristo ele é Deus, ele é também o Deus eterno. Ele deixou isso bem claro, que ele era Senhor de Davi, quando Davi diz: o Senhor disse ao meu Senhor, assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. E Jesus Cristo pergunta: se o Messias é filho de Davi, né, como Davi pode ter lhe chamado de Senhor? E diz que ninguém conseguia argumentar mais com Jesus. Em Colossenses 1,15 também diz: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então ele é a imagem do Deus invisível. De alguma maneira Jesus então representa Deus aqui na terra, né? Ele falou: quem vê a mim vê ao Pai. Então essa imagem que, manifestando-se em carne e vencendo todas as coisas, deu-nos a oportunidade de novamente receber a imagem de Deus através do seu sacrifício. Em Romanos 8,29 diz: os que de antemão conheceu, também predestinou a serem conforme a imagem de seu Filho, para que este seja o primogênito de muitos irmãos. Porque Deus conheceu a nossa fé, né? E nas palavras de Jesus, aquele que crê e for batizado será salvo, ou seja, vai receber essa imagem eterna, né? Então Jesus está predestinando o homem a receber a imagem eterna, dependendo, claro, da ação do homem. Todos os cristãos sempre defenderam na história que o homem tem livre-arbítrio, ele decide entre o certo e o errado. E os pagãos sempre defenderam, né, que Deus predestina os homens. Isso está na história dos romanos, gregos, dos babilônios, dos cananeus, dos celtas. Eles defendiam que os deuses controlam o destino dos homens, o dia da morte, tudo. Ou seja, Deus predestina cada vitória e cada batalha. Essa era uma doutrina pagã, e que Agostinho, o teólogo pagão da Babilônia apocalíptica, o teólogo pagão da Igreja Católica, ele levou essa doutrina para a Igreja Católica. Temos que tomar cuidado, porque essa doutrina está tentando entrar nas igrejas cristãs. Todo homem ao nascer traz a imagem de Adão. 1 Coríntios 15:49 diz: e assim como trazemos a imagem do terreno, traremos também a imagem do celestial. E no Salmo 51, versículo 5, diz: pois conheço meus delitos e tenho sempre presente o meu pecado. Ou seja, a divisão existe no homem, mas a imagem de Jesus Cristo vem para nós, para que nós possamos um dia ser semelhantes a Jesus.